Pastora Roberta Santos, pastora da Igreja Batista Vinho Novo em São Paulo. Pastora Roberta lidera um ministério prevalecente de mais de 1000 crianças. Sua ênfase é ministrar mulheres e discipular crianças. Recebam Pastora Roberta Santos. Livro de Esther, capítulo 1, versículo 1. Nos dias de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, a sede do reino ficava no complexo real de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, ele ofereceu um banquete a todos os seus oficiais e ministros. Também estavam presentes as autoridades militares da Pérsia e da Média, além dos príncipes e governadores das províncias. Durante 6 meses, ele exibiu o imenso patrimônio do seu império e o impressionante luxo da realeza. Para concluir, o rei deu uma festa de 1 semana para todos os moradores da capital de Suzã. Participaram desde os nobres até os mais simples. Todos foram convidados. A festa aconteceu no jardim do palácio de verão do rei. O jardim foi decorado com tecido branco e azuis, fixados com cordas de linho branco e roxo em argolas de prata, fixadas em colunas de mármore. As poltronas eram de prata e de ouro. O piso era um mosaico de pórfiro, mármore, madrepérolas e pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro, personalizadas. O vinho real era servido à vontade, por conta da generosidade do rei. O rei autorizou os convidados a beber quantos quisessem. Fala assim, o rei autorizou a beber o quanto eu quiser. Amém? Pega isso aí. Aleluia. Os mordomos ficavam à disposição para servi-los sempre que desejassem. Enquanto isso, dentro do palácio do rei, a rainha Vasti oferecia um banquete à parte para as mulheres. No 7º dia da festa, o rei, já alegre de tanto beber, ordenou aos seus oficiais e seus auxiliares particulares, Meumã, Bizá, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcás, que fossem buscar a rainha Vasti em trajes suntuosos e com a sua coroa real. Ela era muito bonita, mas a rainha se recusou a ir e não acompanhou os oficiais. O rei ficou indignado, furioso com a recusa da rainha e convocou todos os seus conselheiros e especialistas em questões de leis e de direito. O rei tinha costume de consultar os seus assessores especializados. Os assessores mais próximos, os 7 principais ministros da Pérsia, da Média, que faziam parte do círculo restrito do rei, eram Carcena, Setar, Adamata, Tarse, Meres, Marcena e Memucã. Ele perguntou que medida deveria ser tomada contra a rainha Vasti por ter recusado atender uma ordem do rei Xerxes, transferida pelos seus oficiais. Memucã tomou uma palavra diante dos conselheiros e diante do rei. Não foi apenas a rainha Vasti que o rei ofendeu. Todos nós, as autoridades e todo o povo de todas as províncias do rei, fomos ofendidos. Não tenham dúvidas. Toda notícia que vai se espalhar, e se souberem o que a rainha Vasti fez, e que o rei não tomou nenhuma decisão, os homens acharão e as mulheres acharão que nós perdemos o controle. Nós não queremos um país cheio de mulheres rebeldes que não aceitem a sua condição. Então, eles tomaram uma decisão: tirar a rainha Vasti do trono dela. Uau! Isso te dá temor no teu coração? Eu estou lendo na versão A Mensagem, amém?
É uma versão contemporânea. Mas se você está anotando, eu quero falar sobre o início de uma queda. E eu vou falar de 3 pessoas que caíram. Mas dependendo da sua decisão, você pode cair no lugar certo. Você já caiu no lugar certo? Você está em um lugar e fala, eu vim fazer entrevista. Você vai fazer uma entrevista de emprego. E você cai no lugar certo. Eu lembro que, há muitos anos atrás, meu marido teve o carro roubado. Eu acho que eu já até contei para os irmãos. E nós ficamos, o carro tinha vencido o seguro, tal, e perdemos o carro. Só que teve um dia que ele caiu no lugar certo, na hora certa, e com as pessoas certas. E ele caiu numa avenida, em Mauá, o carro do nosso lado. Ele viu o carro do lado dele. Ele falou, ué, é meu carro. E nós tínhamos ido para um congresso, né, amor? Do Diante do Trono. E lá bateram no nosso carro. Toda bendita batida. Às vezes batem no teu carro, você fica irado. Mas às vezes você está caindo na hora certa. Deus tem um plano naquilo ali. Bateram no nosso carro. Por causa da batida, ele falou, não, eu tenho certeza que essa batida fui eu que fiz. Só sei que ele parou o carro, chamaram a polícia, não estavam reconhecendo, falou, não, fizeram um dublê, né? Dublê que fala, amor? Fizeram um dublê, uma cópia autêntica. Só que caiu uma pessoa certa lá na hora. Chama a polícia, quando chega o policial, quem que é? O policial olha ele e fala de longe, neguinho. Você pode decidir cair no lugar certo ou no lugar errado. E eu quero falar hoje de 3 quedas. E a palavra de Deus fala que ali, profeticamente, era um grande mover que estava começando. O rei estava convocando todo o povo, fala, bebe, é para beber o quanto quiser, é um grande mover aqui. Havia uma grande alegria, tinha pessoas de todo lugar que vieram ver aquele reinado. Então havia um grande sucesso ali, um grande poder sendo liberado. Amém? E o rei, ele tinha um plano. Qual era o plano do rei? Chegou o momento da festa que ele falou, não, eu quero mostrar a minha noiva aqui, a minha mulher. Eu quero mostrar para todo mundo o quanto ela é bonita. O quanto a mulher do rei é poderosa também. O quanto essa mulher pode fazer diferença aqui também. O que o rei estava fazendo? Eu quero que eles olhem. Você vê que não era um reinado machista. Quando a gente olha com os olhos do machismo, do marxismo, parece que toda a Bíblia é machista. Mas o rei queria trazer a rainha para que todos também se curvassem diante dela. E ali, ela escolheu cair. Cair no princípio errado. E é muito triste a história dessa rainha. Eu estava numa imersão de mulheres o ano passado. E tinha uma irmã lá, que ela era esposa de um obreiro, que foi enviado para abrir igreja. E ela estava lá no evento, na imersão. Eles se separaram. E ela chorava muito. Chorava muito, porque o casamento dela tinha acabado. E chorava muito, porque ela tinha perdido muitas coisas. E uma pessoa levou uma palavra para ela, profética. E falou assim, filha, você perdeu muitas coisas que você não vai ter mais. Porque Deus falando para ela, eu te entreguei o que eu tinha de mais precioso e você nunca amou. E Deus falou,
quando eu te entreguei a igreja lá, para você abrir, eram as coisas mais preciosas que eu tenho no meu reino. E você não quis. E hoje confia na minha graça, porque tem coisas que você perdeu, que você não terá mais. Eu fiquei cheia de temor quando eu ouvi isso. Porque tem coisas que você perde, que você não recupera mais. E a rainha Vasti, ela caiu quando ela não valorizou. Ela não honrou o que estava no coração do rei. A desonra entrou no coração daquela mulher. Pastora, como? Como que a desonra entrou? Primeiro, Vasti desobedeceu a um pedido do rei. E quando ela falou, não vou, sabe o que ela estava dizendo? Ela estava dizendo assim, eu só faço o que eu quero. Eu só faço o que eu tenho vontade. Eu tenho direito de recusar. Você já pensou assim? Eu tenho direito de recusar. Ela entrou num ambiente, o que ela achou? Ah, eu tenho uma coroa mesmo, está tudo garantido. Não vou cair, não vou perder esse reinado, não. Mas a palavra de Deus fala que ela não obedeceu. Por quê? Porque ela negligenciou a autoridade que estava sobre ela. Porque ela perdeu a coroa. Você tem noção do que é isso? A coroa, não estou falando de salvação. A coroa, eu estou falando da autoridade que Deus te deu. Tem uma autoridade que está sobre você. Sabia que tem coisas que só você pode fazer no reino de Deus? Sabia disso? Sabia que tem pessoas que estão esperando ser curada por causa da tua história? Sabia disso? Porque Deus te deu autoridade. Eu estava numa imersão esses dias e Deus falou para mim, você e o seu marido vão se levantar nessa geração para falar sobre família. Eu falei, nossa Deus, é específico? É específico nesse momento. Por quê? Porque o Senhor falou para mim, eu te dei autoridade. Uma autoridade que outras mulheres não têm, mas você tem. Qual autoridade? Eu venci o adultério. Eu venci através do perdão. Então tem autoridade, então eu posso falar. Eu posso falar, quando uma mulher chega, pastora, a dor do adultério, eu posso falar, eu venci, você vai vencer. Então tem uma cura que está na tua mão. Faz assim, ó, tem uma cura que está nas minhas mãos. Não está na mão do pastor, não está na mão do líder de célula, está na tua mão para você liberar. Amém? Tem um rio que você que flui. Porque você tem a tua história. A tua história. E aquela rainha falou o quê? Ah, não, eu tenho a minha história, não vou perder a coroa e não vou. Começou a queda dela. Quando ela achou que poderia recusar. Quanto temor traz isso? Irmãos, quanta autoridade foi colocada sobre você? Para ser grande, para pregar, para se multiplicar. E você às vezes recusa. Não quero. Não quero. Quantos convites? Essa irmã, irmãos, quantos convites eu fiz para ela. Irmã, vamos lá. Deus ama o povo. Vamos trabalhar com as crianças. Vamos trabalhar com as mulheres. Irmã, vamos fazer o que você gosta. O que você não gosta de nada? Eu gosto de ir para o shopping e comprar roupa. Sabe o que aconteceu? Agora, nada contra ir para o shopping e comprar roupa. Mas o problema é você só gostar disso, viu, irmã? Porque isso é tão pequeno diante de tantas coisas grandes. Eu gosto de ir para o shopping. Se eu pudesse, toda segunda eu ia para o shopping. Se eu pudesse, né, amor?
segunda. Vai chegar a hora. E ela desvalorizou. Então a queda dessa mulher começou aí. Quando ela achou que ela poderia recusar. Ah, eu tenho liberdade, eu tenho, como que é? Livre-arbítrio. Irmão, você tem mesmo para decidir. Você tem livre-arbítrio, você está certo. Para decidir. Mas Deus já tomou uma decisão sobre você. Ok? Você quer que decisão que permanece? Qual decisão você quer? A tua ou a dele? Esse é o livre-arbítrio. Tá bom, Deus. Tem a minha decisão e tem a tua decisão. O que Jesus falou? Pai, eu não queria isso aqui. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso decidir. Jesus não falou isso no Getsemane? Na linguagem de hoje? Mas ele falou assim, mas que seja feita a tua vontade. Eu abro mão do meu livre-arbítrio. Quando você começa a recusar os convites do rei, começa a tua queda. Só que a queda no lugar errado. Você acha que Deus planejou que aquela rainha caísse? Claro que não. O plano de Deus era levantar ela. Tanto que o rei chamou. Vem cá, Vasti. Mas ela não quis. Fala assim, o primeiro, ela recusou um pedido. Por que ela recusou? Porque ela se familiarizou com o mover do rei. Sabe por quê? Esse dentista foi no culto. Irmãos, eu estava do lado dele. Ele chegou no culto. Escuta aqui, você que não dá valor para a igreja. Viu? Eu falo isso na minha igreja também. Não é só aqui, não. Ele chegou no culto, tinha uma irmãzinha lá recebendo ele. Tem recepção na tua igreja? Ele falou assim, eu cheguei, uma irmã me recebeu, uma mulher. Falou, seja bem-vindo. Aí ele, tá bom. Você não dá valor, né? Mas não é qualquer lugar que você é recebido assim. Você é recebido assim no seu trabalho? Seja bem-vindo para trabalhar. Seja bem-vindo ao mercado. Seja bem-vindo à farmácia, ao hospital. Não. Na igreja você tem. E a gente se familiariza. Aí ele entrou. Aí ele sentou na última cadeira. Gente educada, né? De Provérbios. Quando você for convidado, não se assente na primeira cadeira. A palavra de Deus fala. Espere ser convidado. Ele sentou na última cadeira. Miriam. Aí eu vi. Falei, é o dentista. Que ele foi, ele estava com essa expectativa mesmo. Eu acho que ele pensou, é uma igreja numa comunidade, é uma igrejinha, né? Pequena, no meio da favela, no meio do rio, então eu vou a caráter. Então ele foi com uma camiseta bem surrada, né? Toda, sabe aquelas camisetas que a gente usa para limpar a casa, toda torta, assim? Ele foi. Mas acho que ele foi assim, não, eu não vou, né? Sentou na última cadeira, então todo mundo passava e ninguém sabia que era o dentista. Aí eu vi, falei, amor, o doutor Alexandrino chegou. Fui lá, falei, doutor, o senhor está fazendo aqui? Ele falou, não, já cheguei. E ele assim. Falei, doutor, vamos sentar lá na frente com a gente. Aí, ele sentou. E eu assim, irmãs, porque assim, quando eu vou para o culto, eu vou para a presença do rei também. Então, lá na minha igreja, o pessoal, todo mundo anda arrumado de domingo. Nós vamos celebrar o rei. Aí eu estava vestida, ele olhando as pessoas assim, todo mundo bem vestido, ele começou a se arrumar, assim, sabe? Tentar ajeitar a camiseta. Aí ele sentou. Aí um servo veio e falou assim, ô doutor, vamos lá para o escritório do pastor tomar um café? Aí ele subiu. Chegou lá, tinha uma mesa preparada para ele. Isso é comum na vida da igreja. E a gente se familiariza. Tem cafezinho sempre, né? Todos os eventos têm um cafezinho. A gente está acostumado. Mas quem não vive não está. Ele subiu para tomar o café. Aí, todo mundo lá no café. E todo mundo respeitando ele. Mas isso é comum para nós. Sabe quando a rainha começou a cair? Quando ela se familiarizou com o mover do rei. Sabe o que é familiarizar? Você nem perceber que é bom.
você nem perceber o quão rico são as pessoas que estão do teu lado. Você não perceber quantos homens de Deus tem do teu lado, quantas mulheres de Deus. E às vezes você fica na TV aí, né? Vendo, né, as irmãs. Eu falei, irmã, eu estava falando aqui para a Miriam. Tem uma irmã aí, muito sucesso. Muito sucesso. As irmãs adoram ela, assistem ela prega maravilhosamente. E as irmãs, tipo assim, eu acho que quando as irmãs assistem, falam, ai, minha pastora é um lixo perto dela. Tem muita gente que pensa isso. Que paga, né? Vai lá na ministração, paga, compra tudo. Convidei ela para ir na nossa imersão. Para ela ministrar 1 hora. 11 mil reais. Mandei para o meu marido o print da mensagem, que eu fiquei chocada. Falei, 11 mil reais 1 hora? 11 mil reais só ela. Só que eu tenho que pagar hospedagem para 7 pessoas. Avião. Meu Deus, eu falei, gente, eu vou gastar a renda da minha igreja do mês, eu vou gastar com a mulher? Não vou dar nome. Fica a dica. E valoriza a tua igreja, os ministros da tua igreja. Os ministros da tua igreja. Ele que vocês têm que honrar. Porque a gente está familiarizado. Eu falei, não. Eu falei, é verdade. Estou familiarizado. Os irmãos da minha igreja são uma bênção ministrando. Essa mulher se familiarizou com o quê? Com o mover do rei. Sabe por quê, irmão? Nós nos acostumamos facilmente com o que a gente vive todo dia. E a gente começa a não dar valor. Não dou valor para a igreja, não dou valor para a célula, não dou valor para o culto, não dou valor para o ensino. Para o ensino que eu recebo. Eu fui num curso com um pastor, nós ganhamos de presente um valor lá do curso, mas tinha fila. As pessoas pagando 4.500 por 20 horas de imersão. Por pessoa. Encontrei uma moça que eu conheço lá, ela parcelou em 10 vezes. Em 10 vezes, irmãos. E aí ela falou, quando você pagou? Aí eu tentei correr, porque ele tinha dado um presente para o meu marido. E aí eu não queria falar, para ela não ficar chateada, né, com ele. Ela pagou R$4.500. Parcelou em 10 vezes. Sabe o que ela falou? Eu vou dar valor para o ensinamento que eu vou receber aqui. E eu fiz o curso, adorei, irmãos. Mas muitos ensinamentos lá, o seu pastor prega todo domingo no culto. Você recebe do líder, você recebe do irmão. Mas nós estamos familiarizados. E aí começa a nossa queda. Porque tudo perde valor. Tudo perde valor. E aí, quando a igreja que deveria ser grande, a igreja que deveria falar, não, eu sei o valor disso. Não paga. Sabia disso? Mas quem não tem, não entende a igreja, vai lá e paga. Para ter um conhecimento que você tem da palavra de Deus. Toda semana, gente se preparando para ministrar para você. Então a familiaridade faz você cair. Fala assim, Senhor, não me deixe cair na familiaridade. O que aconteceu também? Como ela caiu? Fala assim, o orgulho mata. O orgulho tomou o coração de Vasti. A palavra de Deus fala assim, que o orgulho vem antes da destruição. E o espírito altivo antes da queda. O que Vasti pensou? Na reputação dela. E por causa disso, ela envergonhou o rei publicamente. Eu não quero saber o que o rei pensa. Eu vou tomar a decisão que eu quiser. Eu estou familiarizada com esse rei e eu não vou. E o orgulho dela foi a queda dela. Porque o orgulho procede à queda. Depois do orgulho vem a queda. E muitas vezes, irmãos, nós nos perdemos aqui. Você sabe de onde vem aquela expressão, o orgulho mata? Sabe? Sabe que durante a guerra, um soldado alemão
foi feito prisioneiro. E ele começou a perder muito sangue. E aí os médicos falaram para ele, olha, você vai morrer. Ele falou, não, só quero sangue alemão. Falaram, mas não tem nenhum alemão aqui. Então você vai morrer. E ele falou, eu prefiro morrer do que não receber um sangue que não seja alemão. E aí começou, o orgulho mata. Às vezes o teu orgulho está te matando. O orgulho do quê? De não receber o que Deus tem para você. O papel que Deus tem para você. Eu falei de 3 quedas, né? Agora eu quero falar de outra queda. 2 pessoas que caíram. Caíram nas mãos de Deus. Mordecai e Esther. Caíram no lugar certo. Porque entenderam o mover de Deus. Irmãos, Deus trouxe você aqui para que você entenda o mover de Deus. Esther e Mordecai, porque nós falamos de Esther, mas a palavra de Deus fala, irmãos, que Mordecai foi um grande homem que levantou Esther. Porque às vezes a sua queda vai levantar outros. Levar outros à autoridade, a uma unção que a pessoa nunca fluiu. E a palavra de Deus fala que Mordecai aparentemente caiu. Sabe onde Mordecai ficava, irmãos? Sentado na porta do rei. Sentado na porta do rei. Parecia que estava caído. Mas foi ali, sentado à porta do rei, que ele teve um grande acesso ao trono do rei. A palavra de Deus fala que um dia Mordecai estava sentado e ele ouviu pessoas tramando a morte do rei. E a palavra de Deus fala que ele contou para a rainha. E a rainha contou para o rei. E descobriram que era verdade. Olha, queriam matar o rei mesmo. E o rei falou o quê? Escreve isso aí no meu livro. Escreve isso aí, porque isso tem que ficar registrado. Porque Mordecai estava caído no lugar certo. Por que, irmãos, que Mordecai caiu no lugar certo? Porque Mordecai, primeira coisa, ele entregou a sua sobrinha ao plano de Deus. Se você quer fazer a queda certa, entrega a sua casa ao plano de Deus. Entrega seus filhos ao plano de Deus. Entrega seu marido, entrega sua mulher ao plano de Deus. Então Mordecai entrega. Outra coisa, Mordecai estava sempre assentado à porta do rei. Estava no lugar certo. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você faz para o rei fica registrado. Esses dias eu estava, essa semana que o pastor falou da minha casa, foi a semana passada. Irmãos, a moça faz faxina na minha casa de 15 em 15 dias. Aí ela pôde ir na quinta. Só na quinta. Aí eu falei, vem. Pelo menos a casa está limpa para a célula. Irmão, quando acabou a célula, Jesus amado, eu tinha óleo pela cozinha toda. Era salgadinho, era tudo. E eu falei, Jesus, não adiantou nada. Mas na hora, no meu espírito, o Senhor falou, tudo que você faz para o rei fica registrado. Tudo que você faz para o rei fica registrado. Aí, um irmão, eu nem estava sabendo disso, fica registrado, guarda isso aí. Um irmão chegou na igreja agora e ele veio cheio de problemas. E ele falou, não, eu não vou ficar nessa igreja, não. Aí, o irmão foi falar para ele, ensinar ele. Falei, irmão, você acabou de chegar.
você teve um probleminha assim, irmão, simples. E ele é da minha célula. E aí o irmão contando para ele. E o Senhor me lembrando, tudo que você faz fica registrado. Ele falou assim, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi em alguma célula na casa do pastor? Aí ele falou, não, eu nunca nem entrei na casa do pastor. Faz 14 anos que eu estou na igreja, nunca entrei. Aí ele falou assim, você viu lá a casa do pastor? A casa do pastor é praticamente nossa. Eu nunca vi isso. E ele começou a falar. E o Senhor no meu coração, tudo que você faz fica registrado. Escolha cair para levantar outros. Você está liderando célula, você está caindo para levantar outros. Você está abrindo mão para levantar outros. E essa é a queda certa. Então Mordecai, ele cai para levantar a rainha. Esther cai para levantar o povo de Deus. Essa é a queda certa. E aí, quando para terminar a história, né, de Mordecai, que eu quero falar para outra queda, para a gente encerrar, a palavra de Deus fala que um dia o rei não conseguiu dormir. A palavra de Deus fala que um dia o rei deu uma insônia nele. Insônia. E ele falou, não consigo dormir. Não consigo dormir. Vou ler um pouco. Vou ler aqui. Tudo que está acontecendo aqui no meu reino. E ele começa a ler. Um dia, Mordecai estava sentado à porta do rei. Estava lá, caído. E ele escutou alguém planejando a morte do rei. E ele contou para a rainha Esther. E Esther trouxe para o rei e descobriram que era verdade. Iam matar o rei. Aí o rei chamou e falou assim, espera aí. O que a gente fez com esse homem aqui que salvou minha vida? O que a gente fez? O que a gente fez com ele? Deus vai lembrar. Deus vai lembrar. E ele falou, honrem esse homem que salvou a vida do rei. Deixa eu te falar uma coisa. Tem situações da sua vida que Deus vai lembrar pessoas. Olha, esse aqui é para você honrar agora. Tem muitas pessoas que vão ser honradas aqui por Deus. Porque Deus está te lembrando de muitas coisas que você fez. Porque você caiu no lugar certo. Essa é a queda certa na porta do rei. Essa é a queda certa. Irmãos, vale a pena cair na porta do rei. Pode parecer algo sem valor. Parecia para todos que era sem valor o que Mordecai estava fazendo. Mas onde Mordecai estava sentado, foi liberado um grande mover. Um grande mover. E teve outra queda aqui também. Foi estabelecida pelo próprio Jesus. Hã? Jesus mandou eu cair? Jesus mandou uma pessoa cair. E ele falou, eu vou ditar um novo padrão no meu reino. Eu vou ditar um novo padrão no reino Getsêmani. Eu vou ditar um novo padrão no reino de Deus. Feche os seus olhos. E fala assim, Senhor, me ajuda a decidir. Me ajuda a tomar a decisão certa. Me leva a tomar a decisão certa. Abre os seus olhos. Eu vou ler um texto.
João capítulo 13. Às vésperas da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar esse mundo e ir para o Pai. Jesus percebeu que ele estava mudando de nível. E o amor que ele dedicou aos seus queridos companheiros permaneceu até o fim. Na hora da ceia, o diabo tinha tomado Judas, filho de Simão. E ele estava com tudo preparado para a traição. Mas Jesus sabia que ele estava no comando. Porque o Pai tinha determinado assim. Ele tinha vindo de Deus e estava no caminho de volta para Deus. Então ele se levantou da mesa, pôs a túnica do lado e vestiu um avental. Em seguida, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, secando com avental. Quando chegou perto de Simão, ele falou: Senhor, o Senhor quer lavar os meus pés? Jesus falou: agora você não entende o que eu estou fazendo, mas depois tudo vai ficar claro, Pedro. Pedro insistiu: Senhor, olha a decisão de Pedro, o Senhor não vai lavar os meus pés nunca. Jesus disse: se eu não lavar, você não vai ter parte no que eu estou fazendo. E Pedro disse: Senhor, então não apenas meus pés, lava minhas mãos, lava minha cabeça. Jesus disse: se tivessem tomado banho de manhã, vocês precisariam lavar os pés agora? E estariam limpos da cabeça aos pés. Minha preocupação, entendam, é com a santidade, não com a higiene, porque vocês estão limpos, mas nem todos, porque Jesus sabia quem o traía estava à mesa. Depois de lavar os pés dele, Jesus vestiu a túnica, tomou o seu lugar à mesa. Então ele disse: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e Senhor, e vocês estão certos, eu sou. Então, se o mestre e o Senhor lavou os pés de vocês, lavem também os pés um dos outros, porque eu estou estabelecendo um padrão aqui. E o que eu fiz, façam também. Jesus estava estabelecendo um novo padrão aqui. E ele falou: Pedro, você não está entendendo o que eu estou fazendo. E se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Por que Jesus falou isso para Pedro? Algo tão profundo. Jesus estava falando assim: Pedro, você vai decidir aqui agora. Se você não deixar eu lavar os teus pés, acabou a nossa história aqui. Aí é o teu livre-arbítrio. Por que Jesus fez isso? Algo tão profundo. Numa mesa. Jesus estava querendo falar para Pedro: esse é o nível que eu quero que você ande, a minha igreja. E antes de eu falar, eu vou mostrar para vocês como é possível. Jesus estava falando assim: olha, é possível. Você, Pedro, está achando que é impossível eu lavar os teus pés. E eu quero mostrar para toda geração, para todos os reinos, que é possível sim lavar o pé um dos outros.
E eu, o mestre, estou aqui para ensinar você. E Jesus ali começa a cair. Ele se abaixa e começa a cair. Cair da sua grandeza. Cair de toda a sua glória. Para mostrar para outros que era esse o padrão que ele estava estabelecendo. E o Senhor te trouxe aqui também. Jesus tinha tido os pés lavados por algumas mulheres. Mas Jesus estava querendo terminar a história dele, não com a glória para ele. Olha, sabe aquele homem que teve os pés lavados? Ele morreu e ressuscitou. Mas Jesus queria deixar uma mensagem. Sabe aquele homem que teve os pés lavados? No último dia, ele lavou os pés. Sabe qual é a história que o Senhor quer deixar aqui registrado? Nesse período? Que você deixe toda a sua glória. E termine a sua história também. Nesse período, eu posso lavar os pés uns dos outros.